Meu nome é João Pereira. Eu me chamo Vera Oliveira. Meu nome é Romerito Arcoverde. Meu nome é Luci. Meu nome é Erilson Oliveira. Eu sou poetisa. Sou professor. Sou músico da Banda Sinfônica do Recife, professor de música da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical do Recife. Eu sou professor. Há 2 anos eu publiquei meu primeiro livro, que foi uma autobiografia, no qual eu conto toda a minha trajetória, a minha história de vida, sobretudo as minhas experiências enquanto docente. Agora a gente está com o segundo projeto, que é um livro que conta um pouco da história de Moreno. A gente sabe que a história de Moreno é uma história bonita, é uma história inspiradora. E eu, como morenense, resolvi também dar minha contribuição. Então resolvi colher informações que fazem parte da história do nosso município. E aí idealizamos este livro, Moreno, Fatos, Fotos e Versos. Então, para concretizar esse projeto deste livro, né, eu tenho sempre assim um pensamento coletivo, e com esse pensamento eu resolvi convidar outros colegas, né, e para que a gente coletivamente escrevesse as histórias, né, o conteúdo propriamente dito deste livro. E já faz alguns anos já que eu pesquiso sobre a cidade de Moreno. Em 2014 eu defendi uma dissertação de mestrado que pesquisei exatamente sobre os movimentos operários, o cotidiano dentro da cidade de Moreno, além da constituição de Moreno como uma cidade operária, a partir da empresa belga, da Société Cotonnière Belge Brasilienne. E no momento ele me disse para eu escrever qualquer coisa a respeito de Moreno. Eu não sou natural de Moreno e eu fiquei pensando o que era que tinha influenciado a minha vida nesta cidade. E pensei na estação. Falar da minha experiência musical, das minhas influências musicais. O título do texto é Imagem Sonora. Essas imagens sonoras que vêm desde a minha infância, né? E faço um paralelo com a história da cidade do Moreno. Moreno, Fatos, Fotos e Versos. E eu estou muito honrada por participar desse livro, a qual eu falo da minha história, da história da mulher morenense, da história de Baltazar, da terra, através de versos. Então há alguns anos a gente vem desenvolvendo trabalhos referentes à história da cidade de Moreno e na perspectiva de uma história vista de baixo, na perspectiva de uma história construída pela classe trabalhadora, porque Moreno foi uma cidade construída pela classe trabalhadora. E a estação está impregnada de sonhos de pessoas que passaram por ela. E fico muito feliz em participar, porque Moreno é uma cidade rica de conhecimentos. Moreno é uma cidade muito bonita. Em 1907 se começa a construir aqui uma fábrica de tecido que tinha capital belga, capital inglês, mas principalmente belga, dentro do engenho Catende. Então a fábrica comprou o engenho Catende e aí começa a construir uma fábrica com padrão, fábrica com vila operária. A minha história e a história da cidade. Então, vocês vão ter a oportunidade de descobrir fatos, né, assim, que talvez não estejam registrados em outros livros. E ligado à estação está o poeta Edgar de Oliveira. E é impossível dissociar a estação do poeta Edgar de Oliveira. Era uma tendência no início do século XX esse tipo de construção. A gente daqui em Pernambuco já tem Paulista, já tem Camaragibe, então a zona rural da então cidade Santa Amaro de Jaboatão passa a ser
o alvo desse grande empreendimento que foi a construção da Société Cotonnière Belge Brasilienne. Desse momento, em 1910 é inaugurada a fábrica, e em 1910 começa a vir pessoas de várias regiões para trabalhar aqui. Então, os primeiros cidadãs de Moreno são os trabalhadores que vieram em busca de emprego na fábrica da nossa cidade. E falo também da minha carreira profissional, né? Falo das influências musicais. E eu coloco no livro a minha visão sobre a estação, a minha vivência e o resultado ao longo dos anos dos meus sentimentos em relação a tudo que eu vivenciei na estação ferroviária de Moreno. Sobretudo os trabalhadores da Zona da Mata Canavieira, catalogando algumas fichas de cadastro operária, aproximadamente 3.700 fichas de cadastro operário. Eu observei que vieram trabalhadores de várias partes de Pernambuco, do Nordeste, até gente de fora, porque a mão de obra mais técnica, mais qualificada, como os engenheiros, os arquitetos, eles vieram da Europa. Mas a grande parte dos trabalhadores vieram da Zona da Mata Canavieira. Então este livro ele é na verdade uma coletânea desse material. Inicialmente eu conto um pouco das histórias, né, das histórias do nosso município. Essas histórias foram colhidas, né, das experiências vivenciadas pelos habitantes de Moreno, e que essas histórias elas são orais, né, e que a gente resolveu transformar em livro. Eu gostaria que todos pudessem ler esse livro e conhecer com detalhe a história real da cidade de Moreno, Pernambuco. Na realidade, eu faço uma playlist, né, do que eu escutei, uma playlist do que eu escutei durante toda a minha vida, desde a infância, certo? E todas as influências musicais. Então, eu espero que vocês leiam esse livro, né, dentro de um contexto de pós-abolição, no início do século XX. Então, os primeiros cidadãs de Moreno, eles são trabalhadores têxteis, são operários. Então, a cidade se construiu com essas mãos, as mãos operárias. Moreno, cidade operária. Então, diante desse cenário, João me convidou para fazer parte da construção desse livro aqui, Moreno, Fatos, Fotos e Versos. Um abraço no coração de todos vocês e que vocês possam se deliciar com esta maravilha de livro. Muito obrigada. Esse livro que eu contribuí com um capítulo nele falando sobre os anos 40 e 50, na perspectiva dos trabalhadores. O objetivo aqui nesse livro, nesse capítulo que eu produzi, é falar sobre o divertimento na cidade. Quais os espaços de sociabilidade que tinha na cidade dos anos 40 e 50. E aí a gente percebe, né, que Moreno tinha muitos clubes, o Société, o João Pessoa, o Palmeiras, que foi construído os operários fazendo cotinha para construir esse espaço que era representante, que era um espaço majoritariamente, né, dos trabalhadores da cidade de Moreno. Então Palmeirinha surge como um espaço dos trabalhadores. E aí a gente vai também falar um pouco sobre onde é que se divertia as pessoas de Moreno nos anos 40 e 50. E aí tem a Independent Jazz, uma banda que existia na cidade. Moreno também é conhecida como a terra dos músicos, né, dos bons músicos. Então, nos anos 40 e 50, eu fiz esse convite para você, esse caminhar pelas ruas da cidade, para a gente ver, visualizar a partir da memória dos trabalhadores e como fonte histórica do jornal Correio de Moreno, para a gente passear pelas ruas da cidade dos anos 40 e 50. A gente sabe que existem inúmeras produções, né, relatando a história do nosso município, mas ainda existe muita coisa solta e a gente precisava transformar isso em algo escrito, para que fique para as várias gerações do nosso município, da nossa cidade. E foi com esse pensamento que a gente transformou em livro, e é este livro que a gente está lançando hoje no nosso município.